Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de lhes pedir que se inscrevessem, dessem um like, ativar sininho, toda essa parada aí, né, para o engajamento do canal. E me sigam também nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, vos garanto que irão amar bastante. Bom, eu nem estava para fazer esse vídeo, né, porque está chovendo bastante por aqui e acaba atrapalhando mesmo de vez em quando no som, né. Mas se vocês estão vendo esse vídeo é porque de alguma forma não interferiu assim tanto. Parece que o dilúvio aqui está acontecendo de novo, né? Mas enfim, fazer o quê? Bom, eu já estarei reagindo a uma série de vídeos do Rodrigo Silva, né? Mas antes de tudo eu atendi o pedido de um inscrito, que já pedi isso faz muito tempo, né? Só estou fazendo agora. Ele me disse para reagir a um vídeo do Rodrigo Silva onde ele fala sobre a homossexualidade e compara isso com o incesto, por exemplo, né? Então estarei reagindo principalmente a esse vídeo, mas vou aproveitar também para, na sequência, reagir a outros vídeos do nosso querido falastrão Rodrigo Silva. Então vamos lá ao que interessa. Não pode ninguém falar. Existe uma luta muito grande dos grupos agora homossexuais, querendo dizer, nós temos o direito a ser homossexual e vocês usam a Bíblia para dizer que é errado. Sim, os cristãos usam a Bíblia para dizer que a homossexualidade é errada, que a prática homoafetiva é errada. Não é à toa. Por quê? Porque como os cristãos usam a Bíblia como um manual de fé, né, de moral, de regras morais, vou pegar aqui minha colinha, né? No Velho Testamento, em Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13, temos passagens onde Deus demonstra claramente que abomina os homossexuais, né, e suas práticas. Inclusive também inclui-se pena de morte caso fossem pegos em flagrante lá em Levítico, né? Em 1 de Coríntios, do 9 ao 11, né, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, também temos algo que fala a respeito disso, né, que os afeminados, homossexuais, não herdarão o reino de Deus, né? Ou seja, Deus não quer essas pessoas por perto dele, lá no paraíso, no bem bom, né? Bom, realmente os homossexuais que dizem que cristãos usam a Bíblia para apontarem para eles como errantes, estão certos mesmo, né? Ser homossexual, então tá bom. Só que se eu tiro Deus e tiro a Bíblia, eu quero dizer você, qual o argumento que você usa para ser homossexual que eu não posso aplicar, por exemplo, o incesto? Essa é a parte feia onde o Rodrigo Silva comparou a homossexualidade com o incesto. Não existe nada de errado em duas pessoas do mesmo sexo se amarem. Não há nada de errado nisso. É simplesmente amor. E não tem como comparar isso com o incesto. É aqui onde ele pecou, não é? Por quê? Porque por que o incesto é dado como uma prática, é dado como uma prática imoral? Porque pode-se gerar filhos nessa relação incestuosa com defeitos genéticos, entendem? Esse é o risco que há em parentes se relacionarem. Então não tem do porquê comparar a homossexualidade, que é algo que não gera esse risco, com práticas de incesto. Inclusive para o Rodrigo Silva e as demais pessoas que estavam lá lhe ouvindo, né? Imagino que o incesto deve ser algo imoral e que Deus abomina, né? Mas se nós formos olhar na Bíblia, lá em Gênesis, que é uma história que para o Rodrigo Silva realmente aconteceu, Adão e Eva tiveram filhos. E muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, seus filhos tiveram relacionamentos incestuosos para popularem a terra. E não somente isso. Lá na história do dilúvio, ainda em Gênesis também, né? Só tinha sobrado Noé, seus filhos e suas esposas, não é? Então também houve relacionamento incestuoso em massa para poderem encher a terra de novo, popular a terra novamente, não é? Isso era moral ou imoral? Naquela época Deus permitia e agora mudou de ideia? Pois é, né? É complicado. Mas é uma coisa feia comparar homossexualidade com incesto. Não tem cabimento, não. Por que é moralmente correto dois homens ou duas mulheres se casarem e não é moralmente correto um pai casar com uma filha? Em parte eu discordo quando alguns homossexuais aparecem e dizem que querem casar e ter a bênção de um padre, de um pastor ou de Deus, né? Eu discordo disso, porque Deus abomina os homossexuais e abomina as práticas homoafetivas. Então não teria lógica um casal de homossexuais lutar pelo direito de casar numa igreja cuja entidade que as pessoas que constroem tais igrejas acreditam abomina essas práticas, entendem? Não tem lógica. Enfim.
Se as pessoas querem casar, pelo menos no meu parecer, no meu ver, né? Se as pessoas homossexuais querem casar, que casem no civil sem nenhuma aprovação de uma divindade que sequer existe, né? Que abomina práticas homoafetivas, porque senão estariam meio que pedindo a aprovação do seu opressor. Isso não faz o mínimo sentido, né? Pais e filhos também não. Pais e filhos, né? Pais e filhas, mães e filhos e afins, também não podem se relacionar por causa disso, por causa daquilo que eu vos disse antes. Entendem? Eu estou trazendo o aspecto mais biológico mesmo da coisa, né? Não muito filosófico ou político assim, não. Mas é biológico mesmo, porque dá merda se parentes se relacionarem. Os riscos são altos. Podem gerar filhos com doenças, problemas genéticos e podem morrer precocemente também, né? Então, o risco é esse daqui. Por isso é que deve-se evitar tais práticas. Entendem? Então, Rodrigo Silva, se as pessoas homossexuais querem casar, tudo bem elas que casem, mas que seja lá no civil, sem a aprovação de uma divindade que abomina eles, né? Em parte eu concordo contigo nesse lado aí, mas você falou um monte de merda e misturou umas verdades com merda, e daí virou toda uma merda, né? Ou um tio com uma sobrinha, ou um genro com uma sogra. A única diferença é que os que praticam incesto não são tão politicamente organizados como os que defendem o homossexualismo. Se for... Não tem muito a ver também com a questão de estarem politicamente organizados, né? Porque existem culturas onde primos se casam e afins, né? Culturas que nós vemos relações incestuosas. Não estou dizendo que por ser uma cultura está certo. Também tem os seus riscos em aspectos biológicos. Para mim, Richter, esse tipo de coisas não deveria acontecer, né? Mas enfim, por questão de cultura, existem povos que se relacionam mesmo assim. Salvo engano, no Japão também tem desses daqui. Não é que seja algo popular, algo comum, né? Mas acontece casos também de parece que primos se casarem ou se relacionarem, alguma coisa assim do gênero, né? Mas enfim, o que acontece é que, Rodrigo Silva, não tem como você pegar o incesto e comparar com a homossexualidade para tentar mostrar ao público que a homossexualidade é uma coisa ruim, que é uma coisa que a galera tenta provar forçando de um jeito politicamente organizado também, né? A estratégia dele aqui foi fazer o seguinte: a homossexualidade não tem nada de errado. Então ele pegou a homossexualidade para dar uma máscara de que é uma coisa errada, pegou uma coisa que a galera em geral abomina, que são os relacionamentos incestuosos, e colocou ao pé de igualdade para parecer que a homossexualidade também é uma coisa ruim, né? Perceberam? Isso seria que nem, um exemplo assim bem banal, né? Seria que nem comparar um certo governador que de alguma forma é mau com o Hitler, por exemplo, que foi um completo canalha mesmo, né? Se esse tal governador, que é o hipotético que eu estou usando aqui, né, foi um cara que não praticou genocídio e tais coisas, mas, por exemplo, foi um cara que esteve envolvido em corrupção e desvio de verba. Só um exemplo, né? E alguém viu comparar ele com o Hitler. O que acontece é que o governador não é lá grandes coisas, né? Mas comparando ele com o Hitler faz com que outras pessoas imaginem que ele é um filho da puta mesmo, um desgraçado completo da vida, né? E olhem que nesse exemplo estou usando um governador que usa práticas ruins, né? Só para vocês terem uma ideia. Mas no caso da homossexualidade não tem nada de errado. Seria como, por exemplo, eu pegar um governador limpinho, que faz o seu trabalho direitinho, e daí vem o Rodrigo Silva que quer manchar a imagem desse governador e faz o que? Compara ele com o Hitler. Entenderam? Basicamente isso que ele está fazendo, a estratégia que está usando aqui. Sim, nós estaríamos com um projeto de lei em Brasília agora para liberar o casamento entre irmãos, entre tio e sobrinho, entre pai e filha, entre genro e sogra e assim por diante. Por que um homem não pode ter 4 esposas? Depende da cultura, Rodrigo Silva. Eu vim de Angola, continente africano. Lá existem regiões onde a poligamia é uma coisa que rola assim, deliberadamente, por questão cultural mesmo, né? Não só em Angola, como em outras regiões também do continente, em outros países, a poligamia é uma coisa assim bem super normal, né? Lá em regiões urbanas, grandes centros, na cidade, enfim, né, vocês entenderam, regiões assim mais globalizadas, a tendência é que a galera siga o padrão ocidental, onde o relacionamento deve ser só entre um homem e uma mulher, ou homem com homem, mulher com mulher, né? Assim, um casal, um par, para ser mais específico, né? Nessas regiões é assim, só que se você é mais para o interior, onde a cultura mais antiga prevalece ainda, nós encontramos aí a poligamia, de boas.
Agora, se é certo ou é errado, isso já é uma outra discussão, né? É que é uma questão cultural. Tal como a homossexualidade também acaba sendo, além de ser uma coisa natural, também acaba sendo cultural. Algumas pessoas tentam forçar isso no lado da política, pelos seus motivos políticos, mas não deve ser o ponto central para tentar abominar a homossexualidade. É isso que o Rodrigo Silva está tentando fazer aqui com o seu argumento. Ele pegou a homossexualidade e comparou com algo que a sociedade em geral não aceita, para fazer com que a homossexualidade pareça também algo ruim, para a sociedade rejeitar isso, entenderam? E daí está dizendo também que a homossexualidade é mais empurrada de forma política, entendem? Só que não é bem assim. A homossexualidade é uma coisa natural e cultural também. Está envolvido. Enfim. Eu ia ter 4 sogros, boa. Ele tinha falado também de aprovar isso lá na Câmara dos Deputados e tal, né? Por aí vai. Cara, nem que o incesto, por exemplo, fosse uma coisa aprovada aí na Câmara dos Deputados. Pensa só no número de crianças que nasceriam com problemas por causa disso. Por que isso é evitado, então, afinal de contas? Eu falei porque essa foi boa, viu? A Bíblia é feita não para informar, a Bíblia é feita para mudar vidas. E lembre-se, A Bíblia é feita não para informar, a Bíblia é feita para mudar vidas, só se for de melhor para pior, né? Enfim, agora vamos partir para um outro vídeo. E agora estarei reagindo a uma série de outros vídeos que só fui baixando e agora vou ver do que ele estava falando, né? E aproveitar também e refutar as ideias mirabolantes dele. Vamos lá. Essa ideia de que o ateu, o não religioso é mais light, mentira. A prova maior é que morreu muito mais gente na mão do comunismo chinês, do comunismo soviético, do que da Inquisição espanhola. Bom, para quem já me acompanha há um tempo, né, sabe que eu não gosto muito de falar sobre política e tal, até porque vejo que causa muita separação, né? Inclusive é um potencial risco para causar separação no meio dos ateus, que já são pouquíssimos. Mas hoje eu vou falar um pouquinho disso, né? Não vou me aprofundar, mas vou dar só uns detalhes assim bem superficiais mesmo, até porque eu sou um cara que não se aprofunda muito em política. Eu não sou comunista, não sou de extrema esquerda, não sou de extrema direita. Mas se fosse para poder se inclinar em algum lugar, né, algum lado, eu me inclinaria mais para a direita, né? Mas tenho consciência de que as causas sociais também são importantíssimas. Só para vocês terem uma ideia, eu gostaria mesmo muito de ser uma pessoa rica mesmo, milionária, gostaria de ter um capital exorbitante. Até porque tenho muitos sonhos assim que gostaria de realizar, né? Sou alguém que ama muito o cinema, a área de cinema, e sei que é uma área que tem que ter muita grana para conseguir se realizar muitas coisas, né? Amo também música e desenho, também gostaria de ter lançado assim uma série de desenhos animados, de histórias que eu gosto de criar e quadrinhos também, por aí vai. Então para isso se requer muito dinheiro mesmo, muito capital. E eu gostaria de ser mesmo um milionário para realizar esses sonhos. Mas também reconheço que a humanidade não é lá um mar de rosas, né? Sabemos que existem muitas pessoas que infelizmente passam por complicações, miséria, fome e por aí vai, né? Doenças e afins. E reconheço claramente que o capitalismo acaba gerando também isso daí. Muitos trazem a conversinha de que não, o capitalismo vai trazer riqueza e tal. Isso é pura utopia. Isso vale tanto também para o comunismo. É que o que eu penso é o seguinte, ideologias são mesmo ideologias, literalmente, né? São ideias, porque na prática não funciona muito bem assim, né? É muito mais complexo, né? O ser humano não é um robozinho que segue perfeitamente as suas ideologias. Por isso é que o ideal fica sempre no papel e fica no imaginário, né? E utopia não acontecem porque sabemos que as pessoas são individuais e pensam de formas diferentes, embora existam também grupos que pensem de forma parecida, né? Vai sempre haver divergências quando se trata de pensamento na área da política. Mas assim, se eu fosse um ricaço, ajudaria muita gente que passa por necessidades, até porque reconheço que realmente, quando a gente trabalha em comunidade, comunismo,
Quando a gente trabalha em comunidade, as coisas também funcionam, mas para conseguir trabalhar também em comunidade, precisamos de grana, ou seja, é uma coisa que um depende do outro, entendem? Agora, o Rodrigo Silva veio me falar aqui que os ateus não são lights, usando como base o comunismo da União Soviética e na China. Puta que pariu, velho. Ai, ai, ai. Talvez se eles estivessem referindo aos governos aí, ainda entendo, os governos de lá, né? Mas não. China não é comunista, a Rússia também não é comunista, comunista. Por mais que eu diga que o regime lá é assim, né? Sempre vai haver algumas divergências, né? Entendem? Mesmo dentro de um país que se denomine comunismo, comunista, socialista ou alguma coisa assim do gênero. Mas voltando aqui ao assunto específico dos ateus, né? Isso é uma falácia que muitos crentes usam. Na União Soviética, nem na China, lá no passado, né, com Mao Tse-tung ou Stalin, não se matou em nome do ateísmo, como se o ateísmo fosse uma verdade absoluta e temos que matar a gente e fazer eles passar fome usando o comunismo em nome do ateísmo. Isso é pura balela, invenção que eles tiram do ânus. Até fico cansado quando ouço esse tipo de coisa. É muita idiotice, desculpa lá. Eles tentam vender uma ideia assim, tentando misturar com política para desmerecer os ateus. A religião matou mais. Não só no cristianismo, né, mas também temos alguns registros de religiões fora do cristianismo que usavam-se sacrifícios. Aqui na América do Sul, América Central, por aí, né, nesses lados aí, sabemos que existiam práticas religiosas, só não me lembro exatamente de qual religião é, né, de qual povo é, porque tem uns maias, tem uns incas, aztecas, só não me lembro exatamente de qual povo era, mas tinham essas práticas de sacrifício de jovens fortes, saudáveis, em nome de algum deus deles, né, que levavam lá no topo do zigurate deles aí, daquelas pirâmides deles, faziam lá o sacrifício e tal, né. Também jogavam crianças em vulcões para aplacar a ira do deus do vulcão lá. Tinha esse tipo de práticas, né? E tinha arqueologia para provar isso daí. Só não me lembro exatamente das referências agora, né? Senão poderia colocar para vocês. É que eu leio também muita coisa e em vez de guardar as referências, só leio e, enfim, guardo a informação na cabeça e esqueço as referências. Mas fora do cristianismo tem essas práticas. Dentro do cristianismo também tem essas práticas de matança. Na própria história da Bíblia em si, né, por mais que seja tudo inventado, o Rodrigo Silva em si acredita que aquelas histórias são verdadeiras, inclusive no Antigo Testamento, onde os israelitas massacravam em nome de Deus, amando de Deus, outros povos. Ele acredita nisso daqui, acredita que é literal. Entendem? Após isso, dando um pulo grande no tempo, quando a Igreja Católica tomou posse dessas ideias aí viajadas de que existe um Deus assim, assim, assado, cozido, também foram oprimindo outros povos, massacrando em nome desse Deus. Ele quer comparar aqui em questão de números, né? Os comunistas lá que eram ateus mataram mais, então eles não são tão light assim. Tá que pariu. Os dois estão errados. Tanto é errado matar em nome do Estado quanto matar em nome de Deus. Os dois casos estão errados. Mas se for para jogar com números... Viram? Eu nem sequer tinha visto essa parte do vídeo ainda. Sério, não tinha visto. E o cara quer fazer comparação com números. Foi isso que eu falei um pouquinho antes. Entende? Tá entendendo? Pergunta o pessoal de Cuba se eles estão felizes. Então... O problema é que eles nem deveriam ter... Os religiosos em nenhum momento deveriam ter essa coisa de matar, entendem? Em nome de Deus. Para eles isso deveria ser uma coisa assim... impossível de se fazer, porque o Deus que eles pregam tanto, o Deus que o Rodrigo Silva prega tanto, é um Deus de amor, de paz e de justiça, que dizem, né? Justiça. Só que a justiça dele acaba sendo algo injusto, porque pega pessoas que não fizeram nada e acaba com eles. Exemplo, 1 Samuel 15:3. E mais outras passagens também, como Números 31 e afins, né? Enfim. Os que não são religiosos também gostam de enfiar a goela abaixo. Gostam. Então, para mim, a questão não é se o camarada... Se nós formos olhar na história da humanidade, nós nunca vimos um grupo de pessoas navegando pelo mundo, escravizando, oprimindo os outros, matando, tentando desconverter de suas religiões em nome do ateísmo. Isso sempre foi coisa de religioso.
E na atualidade ainda tem-se esse risco. Só impede-se porque existem potências que têm armamento, têm munição, que impedem com que tais coisas se repitam novamente. E falo isso tanto para o islamismo como o cristianismo, que são religiões assim expansionistas, né? Sabe? É religioso ou se não é religioso? É que tipo de ser humano ele é. Porque dependendo do tipo de religioso que você é, você vai ser um ateu gente boa ou um ateu endemoniado. Mas aí é que está, Rodrigo, já que você quis fazer comparação de números, onde é que estão os ateus endemoniados que saem por aí pelo mundo em nome do ateísmo, desconvertendo as pessoas à força? É um ou dois, uma meia dúzia de gato pingados, assim, meio loucões da cabeça que você vê que se denominam ateus que são radicalistas. Mas religiosos, tivemos uma porrada ao longo da história e ainda temos. Essa aqui é a questão. Ai, Rodriguinho, seu falastrão. Ou você vai ser um religioso gente boa que espelha Deus no seu coração, ou você vai ser um religioso que eu tenho vergonha... Endemoniado. E por mais que você... Tá, aquele vídeo terminou, agora automaticamente pulou para o outro, né? Vai ser mesmo assim, vai começar a se gerar automaticamente. Até o último que eu selecionei. Aqui já é um outro assunto. Você evite a palavra crer. Pelos experimentos, você já espera determinados resultados que ainda não aconteceram. Não, isso é muito importante. Eu acho que não é trocar a palavra acreditar por esperar. Por esperar. Isso aí. Entendeu? Isso mesmo. Vamos supor, se eu sei que a água ferve... A quantos... 100. 100. Se eu sei que a água ferve... É, a nível do mar. A nível do mar, né? Isso, a 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. Porque se mudar a pressão, muda também o ponto de ebulição da água. Tá, mas o que o Rodrigo quis dizer nesse vídeo aqui? Deixa eu ler o título direitinho. Até eu tenho fé. Mas, e não mais, não admite. Eu também cometo erros de escrita, né? Mas saber diferenciar o mais do mais aí já é questão mesmo de não ter estudado direitinho. O que acontece, pelo que entendi nesse assunto aqui, nesse cortezinho aqui, né? Quando se trata de fé é um termo antigo, né? Bem antigo, que se usava mesmo para se determinar confiança em alguma coisa que você não tem 100% de certeza, né? Mas ao longo do tempo, à medida que foi passando o tempo e tal, a fé foi ganhando uma conotação mais religiosa. Existe fé para X, fé para Y, fé para tal, né? E por aí vai. Só que ao longo do tempo ganhou uma conotação mais religiosa, essa que é a questão. Por exemplo, se você estiver conversando com alguém e em algum momento a falar sobre a palavra fé, você não precisa contextualizar todo momento. A fé religiosa é assim, blá, 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 e repetir de novo. A fé religiosa, tal. Não, você resume em fé, você simplesmente fala fé. E automaticamente a pessoa já leva naquele contexto, quem está lá no meio da conversa, né, naquele contexto de que está se referindo à fé religiosa. Essa que é a questão. Nós temos fé em várias coisas, né? Só que são fés distintas, se formos partir pela etimologia da palavra. Mas o que eu estou dizendo, repetindo novamente, é que ela ganhou uma conotação, ganhou um batismo de ser algo que já está relacionado à religião, entende? Mas aqui eu entendi a pegada da conversa deles, né? Na real, a gente espera certas coisas, assim, no nosso dia a dia, né? E por aí vai. E pode ser também fé. Mas não é fé religiosa, porque fé religiosa é uma coisa completamente diferente. Se eu espero, por exemplo, que o camarada que está dirigindo pare o carro no sinal vermelho para atravessar a rua, é sim uma fé, mas não tem nada a ver com fé religiosa, entendem? É uma confiança que eu tive de que a pessoa que está dirigindo realmente vai parar no sinal vermelho. Nada me garante que ele vai parar. Nada. Entendem? O cidadão poderia estar distraído, pode ser daltônico, confundiu a cor lá, entendem? Esse tipo de coisas assim, e atravessando o sinal vermelho. Pode ser que estava bêbado, daí vai atravessando o sinal vermelho. Nada me garante que a pessoa que está lá vai parar. Mas eu tenho uma confiança que ele vai parar quando eu vejo que o sinal ficou vermelho para o carro e acendeu o verdinho aí para mim, para atravessar a rua. Aí ainda entendo, só que isso não tem nada a ver com fé religiosa. Inclusive o Rodrigo, se eu não me engano, num outro vídeo, né, acho que vai rolar aqui agora depois, que também está relacionado com o assunto, parece que vai usar um exemplo assim do gênero, né? E aí que está o detalhe.
A fé que eu vou tendo nesse momento de atravessar a rua, eu sei que tem pessoas aí que existem, sei que tem um semáforo que existe, sei que tem cores distintas aí no semáforo, né, no sinal, e por aí vai. Não é que eu tenho uma fé de que estou atravessando a rua e um carro que é invisível, que ninguém vê e tal, vai me atropelar, entende? Aí já entraríamos no campo de conversinhas mais sobrenaturais, mais religiosas. E aí é onde se encaixa a fé religiosa. Basicamente isso daí. Então eu vou colocar aqui, eu já espero que ela vá ferver. Não é que eu tô torcendo para que ferva, mas eu já tô esperando, já tô trabalhando com aquele pressuposto. E se alguém chegar para mim e falar o seguinte, a água não ferve, aí esse cara vai falar assim, não é por aí. Rodrigo Silva, seu burro. Você usou um exemplo para querer contextualizar, tudo bem, entendo essa parte aqui. Só que usaste um exemplo péssimo, meu caro. Porque eu posso chegar e te falar, sabendo de dados, se eu tiver dados que você não tem, eu posso te falar, Rodrigo, essa água não vai ferver a 100 graus Celsius. Eu posso falar isso com todas as propriedades. Se eu souber que a pressão do ambiente onde está essa água é diferente de 1 atm. Entendes? Aí eu vou falar, essa água não vai ferver a 100 graus Celsius. Se eu souber que a pressão está a 1 atm, aí eu vou falar, sim, Rodrigo. Espere, e o mais provável é que essa água ferva a 100 graus Celsius. É por aí. Então esse exemplo que ele colocou tá todo errado, meu, porque dá pra, como é que se diz? Dá pra dar uma desviada, né? Pra dar uma finta aí e dizer, não, depende da pressão de onde essa água tá, né? A pressão atmosférica aí daí do lugar. Então esse exemplo que você usou, Rodrigo, exemplo estúpido, burro. Nem sei como é que o Sacani deixou essa passar, meu. Puta merda. Enfim. Eu vou evitar a palavra não creio para tentar usar a linguagem do Sérgio. Não acredito em qualquer coisa. Então é isso aí, né, galera? Por enquanto reagir somente a esses vídeos ainda. Espero numa outra ocasião reagir também a uma outra sequência de vídeos do Rodrigo Silva, né? Porque é divertido ouvir as besteiras que ele fala. E pronto, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se vê numa outra ocasião e fiquem todos em paz. Até mais. Tchau, tchau.